Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas florzinhas maravilhosas. Saudades de mim? Não, né? Nem pensar em mim no carnaval. Todo mundo lá, estripuliando. Eu sei. Por isso que eu não postei foi nada no carnaval, porque eu sei que tudo que vocês menos queriam ouvir era eu refletindo sobre a vida, né? E aí, como foi o carnaval de vocês? Quarta, quinta-feira, aquele banho de sal grosso para tirar todos os obsessores que vocês pegaram nesses bloquinhos. Veio um bloquinho de obsessor. Mas é só se cuidar agora, gente. É só renovar as energias, voltar ao normal. E eu tenho uma coisa para ensinar para vocês antes de começar a falar. A falar. Quando vocês forem tomar banho de sal grosso, é do pescoço para baixo e sempre tem que ter um banho de limpeza acompanhado. Então, você vai fazer um banho de sal grosso e um banho tipo de manjericão ou de canela. Nunca tomem só o banho de sal grosso, porque ele zera, a sua energia e você fica vulnerável. E aí, quando você coloca um banho de alguma erva de prosperidade ou de alto astral, um banho de rosas, de amor, você meio que blinda a sua energia de novo, tá bom? Então, bora tirar esses íons negativos daí. E como sempre, aquele videozinho ensinando um desenho bem gostosinho para vocês fazerem. Esse só usa o compasso, gente. Mas olha, faz uma bolinha aí e vai fazendo do jeito que eu mostro no vídeo que vai ficar perfeito também, tá? E hoje vamos falar de um assunto que eu entendo muito bem. Nossa Senhora, e quem me conhece sabe que eu entendo muito bem desse assunto, que é sobre se reinventar. Meus amores, se eu tenho criatividade é para isso. Eu me reinventei a vida inteira e eu só vim dar valor, eu só fui dar, vim dar, eu só fui dar valor a isso depois de véia. E de como isso é apreciado pelas pessoas, eu não fazia ideia. E para vocês entenderem sobre isso, e tem barulho aqui, eu gravo os vídeos quando vem um insight, sabe? Eu não fico forçando nada. Então, tem barulho, meu pai tá cozinhando, meu irmão jogando videogame, sabe? Tem o barulho da bomba aqui, que construiu uma bomba em cima do meu apartamento, uma bomba de água. Mas vocês sabiam que eu curto um barulhinho assim, de vida? Eu não vejo barulho, eu vejo que é vida. Sabe, eu moro no centro de São Paulo, é barulho o tempo inteiro. Se eu querer me esconder disso, é porque eu tô me escondendo de algo que faz barulho dentro de mim. E eu amo isso. Isso demonstra vida. A vida faz barulho. Quando tudo tá quieto, que nem na pandemia, vocês lembram? Que era tudo quieto, a gente estranhava muito. É aquele negócio, quando é muita quietude, barulho faz bem. Muita quietude desconfia. Que nem criança, sabe? Quando tá quieta. Pois é, meus amores. Para vocês entenderem esse meu aspecto de se reinventar, eu tenho que contar a minha história. Senta que lá vem história. História de Juju no ramo profissional, no ramo assim da vida. Desde criança. Ó, a minha primeira profissão que eu quis ser, que eu lembro, era arqueóloga. A minha mãe comprava aqueles salgadinhos que vinha aquelas figurinhas de dinossauro, sabe? E eu queria muito ser arqueóloga do Egito. Mas eu adorava qualquer tipo de arqueologia. E eu tinha aquelas enciclopédias do estudante. Ai, esqueci o nome, guia do estudante, alguma coisa assim. E eu ficava lendo as coisas, eu lia muito, eu sempre fui muito curiosa. É um detalhe numerológico, quem nasce no dia 7, quem tem muito 7 no mapa astral, eu nasci no dia 7 do 11 e de 84. E quem nasce no dia 7 sempre vai ter essa curiosidade das coisas, sabe? Muitas coisas. As pessoas me perguntam por que que eu sei muitas coisas. Eu sou muito curiosa, eu leio muito, eu vejo uma coisa, um pingo de informação e eu saio pesquisando que nem louca, alucinada, sabe? Eu amo muito. E eu sempre
pesquisei as coisas pra mim, assim, e eu sempre tive vontade de compartilhar, mas eu nunca tive a oportunidade de compartilhar o que eu sabia. E agora veio o momento de compartilhar, né? Tudo tem o seu momento. Então, a minha mãe, ela comprava esses salgadinhos e eu lembro que tinha um pôster que era você comprava, eu acho que era do Fandangos, que você comprava os salgadinhos, vinha as figurinhas, às vezes eu só tava a figurinha, não comia o salgadinho e completava aquele pôster. Eu achava o máximo. E depois eu quis ser professora, eu inventei um nome, professora Camila. Todas as brincadeiras era professora Camila. E eu desisti de ser arqueóloga porque eu assistia televisão e parecia que já tinham descoberto tudo. Eu falava, nossa, mas não tem mais nada para escavar no Egito. Tipo, o Egito é minúsculo, né? O que que eu vou escavar lá? Né? E nem pensei na hipótese de escavar a Chapada da Diamantina, que eu vou encontrar muito mais coisa do que no Egito. Ou ir pro meio da Amazônia. E, e aí eu desisti da ideia. Ah, primeiro, também astronauta. Eu não sei qual foi o primeiro, se foi arqueólogo ou astronauta. Mas astronauta eu sabia que era muito difícil. Aí eu já barrei eu mesma, falando que era impossível isso, porque era nos Estados Unidos e tal. Gente, isso eram ideias que eu tinha com 8 anos de idade, tá? E aí tá, e depois veio a professora Camila. Aí depois não veio mais nada. Eu te juro que eu acho, eu só vivi. Eu só vivi assim até os meus 18 anos. Eu só vivia, eu não pensava em ser. Eu entrei num estado de não saber o que quero ser. Ali eu não sabia o que queria ser e também não era boa em nada. Eu era na escola bem mediana, não era uma coisa que você olhava e falava, nossa, ela vai ser um gênio da matemática. Mas nem Albert Einstein também era um gênio da matemática na escola, né? Mas assim, eu era bem aleatória na escola, ninguém me via na escola. Eu era muito invisível. Eu tinha as minhas colegas, as minhas amigas no colégio, mas assim, se da minha classe o pessoal me conhece. Mas fora da minha classe, as pessoas não se lembram de mim. Eu era muito invisível e eu não fazia conta também de ser notada. E aí, depois do colegial, eu entrei no cursinho. E, gente, eu não sabia ainda. Eu fui na onda da medicina na USP. Olha que louca. A medicina na USP já era difícil. Hoje, então, deve ser 1.000 pessoas por uma vaga. E. Só que eu não tinha. Assim, a partir do momento que você escolhe uma profissão que você sabe que é difícil, você tem que se dedicar muito pra ela. E eu fui na onda. Eu fiz o cursinho. Eu mais me diverti no cursinho do que fiz alguma coisa de estudar. Na verdade, gente, eu ainda não sabia quem eu era, eu não sabia meu propósito. Só que tinha muita pressão. O que você quer ser? Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Então eu ia na onda de todo mundo, porque na verdade eu não queria fazer nada, eu só queria trabalhar, ganhar meu dinheiro. Eu não sabia o que fazer. E para vocês verem, hoje eu sei o meu propósito, hoje eu sei o que fazer. E com quase 40 anos, né? Até então eu fui tentando saber onde eu me encaixava. E naquela época eu estava tentando me encaixar na caixa dos outros e não na minha. Então era muito mais difícil. Por fim, não passei nem em fisioterapia na USP, nem medicina na USP, nem enfermagem na USP, porque para mim naquela época só tinha essa possibilidade, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, não tinha, meu pai não tinha também. E aí, com 21 anos, que eu entrei no emprego que dava para pagar uma faculdade, mais ou menos. E eu comecei direito, do nada, era direito à administração. Eu te juro que eu fiz um nó no lenço, alguma simpatia, e deu direito, fiz direito. Mas olha, eu achava melhor ter feito administração, ia ser muito melhor pro meu ramo empreendedor. E aí, fiz direito, comecei na faculdade, depois eu fui para uma outra muito mais cara, porque eu achava que fazendo uma faculdade mais cara ia trazer muito mais reconhecimento, né? As pessoas iam me querer no escritório delas. E nada, e nada.
Gente, eu fiz a faculdade de Direito muito bem feita, tá? As pessoas até que estudavam comigo e me veem hoje sendo outra coisa totalmente diferente, falam, nossa senhora, eu pensei que você ia ser uma juíza, ia ser não sei o quê. Gente, eu era o sonho dos outros naquela época. Eu era a caixa dos outros e, e essa questão de se reinventar, eu não sei como explicar. Foi depois que eu comecei a fazer o que eu queria fazer, o que eu via de talento em mim, que foi depois do direito, foi depois que eu me separei e foi depois que eu fui demitida no final do ano, no dia 29 de dezembro, eu fui demitida e de um lugar que eu já não estava trabalhando muito bem mesmo. E eu fui demitida e aí que começou esse processo do se reinventar. Mas até então eu tinha feito curso de fotografia, curso de terapeuta Reiki, mas nada assim que você falasse assim, uma profissão, né? Eu quero seguir isso. E hoje, gente, o que que eu percebo? Eu percebo que muitas pessoas falam pra mim, você não sabe o que você quer, você não sabe o que você quer. Você, né, pula de galho em galho, não sabe o que quer. Não, na verdade, aí começaram a chamar a gente de multipotencial. O que eu acredito muito, porque na verdade, hoje eu chego à conclusão de que eu sabia fazer muitas coisas e eu não conseguia escolher uma para fazer. E porque eu também achava que eu tinha que escolher uma coisa. Então, para vocês entenderem o fim dessa história, assim, da minha jornada profissional, foi que depois eu fiz esses cursos, aí quando eu fui demitida, eu trabalhava com direito tributário numa operadora. Analista fiscal, direito tributário eu falo que é mais chique, né? Mas era analista fiscal, simples assim. E, e aí eu tinha feito curso de fotografia, né? E trabalhei em uma época que o meu ex-marido, ele era DJ, então eu trabalhei bastante em balada e eu gostava bastante. Mas não foi uma coisa que vingou. E eu percebo que as coisas que não vingaram, por mais que eu soubesse fazer, é porque faltava paixão. E a paixão, ela só vem quando é o seu propósito. E é isso que as pessoas, elas confundem. Elas tentam sentir paixão por aquilo que elas estão fazendo, elas não conseguem. Se você não sente paixão por aquilo que você está fazendo, é porque ele não é o seu propósito. Ele é um meio para o fim, entendeu? Então, tudo que eu vivi não é porque eu não sabia o que fazer, era porque era um meio para o fim, era algo que estava me preparando para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Eu adorava as baladas. Gente, hoje eu fico pensando como que eu ficava sem dormir a noite toda. Eu gostava bastante das pessoas sorrindo para as fotografias, eu era muito boa nisso. Se eu persistisse, sim, eu ia ser muito boa, mas tinha algo mais para mim. E era um meio para o fim. E com a fotografia foi o meu primeiro contato com a arte em toda a minha vida. Eu nunca fui uma pessoa artística, nunca mesmo. Eu não desenhava. Tanto que hoje as coisas que eu faço, as pessoas que já me conhecem desde criança, sabem, olham e falam, meu Deus do céu. Porque realmente eu não reconhecia esse talento, eu não tinha esse talento. Gente, ele era bem enterrado, era muito bem enterrado esse talento com a arte. E a fotografia, ela me abriu para esse mundo. Ela começou a me ensinar a olhar, a ver as coisas com arte, sabe? Ver a beleza na arte. E é muito interessante que eu sempre olhava os artistas na rua, nas feirinhas, desenhando e eu louvava muito aquilo. Falava, gente, como pode a pessoa fazer uma coisa tão bela dessa?
E é interessante que hoje eu faço coisas belas, né? Era algo muito bem enterrado mesmo, que ninguém, nem eu mesma, poderia saber que existia aquele talento dentro de mim. E depois, aí eu fiz o, aí eu comecei a fazer doce muito timidamente. Comecei na confeitaria fazendo cupcake, brigadeiro. Aí subiu pra cupcake. Aí o pessoal faz bolo, faz bolo, faz bolo. Aí eu comecei a fazer bolo. Aí que eu comecei a vender mesmo. E nisso eu fiz o curso de terapeuta Reiki, mas era uma coisa muito pra mim. E eu tentei, comprei maca, tentei atender, mas assim, não atendi quase ninguém. Era realmente algo que estava me preparando, abrindo as portas da espiritualidade, porque a terapia Reiki, ela me abriu para um conhecimento espiritual muito mais profundo. Eu comecei a ler coisas de metafísica, de teosofia, que eu nem sabia a existência. E eu sonhava com o autor. Eu sonhava com o autor e que eu nem ouvia falar, e eu ia ler os livros sobre essa pessoa. E, e eu gostava muito, eu achava muito interessante você tratar as pessoas a nível energético, mas não foi uma coisa que vingou, porque era o meio, não era o fim. E aí eu fui na confeitaria. E a confeitaria, assim, ela me ensinou absurdamente. Absurdamente. Ela me ensinou a ter persistência, mas ela me ensinou também a desistir. A desistir quando você já sabe que não tem mais nada ali para te ensinar, que você tem um outro caminho para seguir. E foi muito fácil, porque foram 7 anos na confeitaria. Foram 7 anos árduos. Foi muito duro, gente. Foi. Mas eu não falo que foi horrível. Que nem a minha faculdade de Direito. Eu achei maçante. Eu lembro uma coisa horrível na minha vida, pesada. Nossa Senhora. Eu odiei, gente. Te juro. Eu odiei a faculdade de Direito. Foi 5 anos mais pesados da minha vida. E, e a confeitaria não. Foram 7 anos que eu olho, não foi muito cansativo, muito árduo, mas eu vejo como algo que me ensinou muito, mas era o meio, não era o fim. Portanto, essa questão do se reinventar, ela tá muito ligada com o fluir. Quanto você consegue fluir com a vida? O quanto você é flexível com a vida? O quanto você não fica batendo em cima de uma ideia que já está desgastada, que não te serve, que não serve mais à sua evolução. E aí eu entro na questão não só do profissionalismo, das profissões, mas da vida, dos relacionamentos. Quando você está batendo um prego ali, sabe, martelando uma coisa que não vai para frente, ou uma coisa que está desgastando tanto, que não te faz mais feliz, que não te faz mais preenchida, que não te faz mais, sabe, leve. Enquanto você tá ali insistindo, insistindo, e fica naquela ideia fixa, e fica teimosia, sabe? Então é isso, a questão de se reinventar é o quanto você é capaz de fluir com a vida, o quanto você é capaz de ler a vida, o quanto você é capaz de sentir a vida,